E esse trabalho de Goethe nessas áreas ligadas à natureza desperta nele essa vontade, esse entusiasmo pelo estudo das ciências naturais. Então, Goethe, além de ter se dedicado bastante à literatura, às artes, ele vai também se dedicar às ciências naturais. Só que Goethe, o seu interesse pelas ciências era assim profundo. Não era aquele interesse de sair, de descobrir coisas novas, mas sim de conhecer a natureza. Só para citar, além dos seus estudos na botânica, ele tem várias descobertas, porque ele se interessa ali pela geologia, mineralogia, osteologia e também o estudo da ótica. E várias descobertas, né, ele vai fazer, assim como o osso intermaxilar no homem, a origem, ele estuda as vértebras, a origem do crânio, né? E como as vértebras, elas em sua metamorfose, ela dá origem aos ossos do crânio. E dentro dos trabalhos assim das obras assim mais famosas de Goethe, importantes dele, está ali os seus trabalhos com as plantas e como ele, em seus estudos, ele vai estudar essas transformações, que não são transformações simples, né? Por isso nós falamos de metamorfose, e também ele estuda fenômenos ligados à ótica. Nós podemos entender um pouco mais Goethe, ver o início de suas obras nas ciências naturais, é bem assim importante que nós possamos entender o Goethe na, na, na época em que ele vive, né? Entender Goethe na época que ele vive, nós vamos perceber aqui para o nosso estudo a importância dos estudos de Goethe, o que Goethe representa para nossos estudos dentro da antroposofia. Então, nós temos ali em Goethe. Eu coloquei esse gráficozinho, ou desenhei, né, vamos dizer assim, esse gráfico, para nós entendermos a época em que Goethe ele vive, onde que ele está na época histórica, dentro do desenvolvimento da área das ciências. Vale lembrar que, até o Renascimento, nós tínhamos assim, uma ciência ainda muito voltada para o pensamento, vamos dizer assim, não tanto na matéria, mas uma ligação bem grande assim do ser humano com as divindades. Nós, se remontamos na história das ciências, vamos ver lá nos egípcios, depois nós vamos ver nos gregos, né, que é onde tem assim um germe das ciências, como nós conhecemos, as ciências voltadas para conhecer a natureza e explicar a natureza. Então, nós vamos ver isso já nos gregos, mas ainda ali, ainda tinha um resquício de uma certa ligação com as divindades. Após o Renascimento e com essa mudança de paradigma, né, como nós vamos dizer, do geocentrismo para o heliocentrismo, e que muitos novos pensamentos começam a surgir, entre esses pensadores, filósofos, nós vamos encontrar Francis Bacon. Francis Bacon, um filósofo inglês, que viveu entre o século XVI e o século XVII. Ele morre por volta de 1626. Bacon, ele quer deixar de lado o divino e trazer para o homem
aquilo que é o conhecimento terreno, né? Então, e ele preconiza para o conhecimento a experiência, aquilo que nós podemos conhecer pelas nossas experiências, né? Daí nós vamos falar do empirismo, e Bacon ele traz muito essa questão do homem, né? Esse homem que pensa, o homem que quer conhecer a natureza, e com esse saber, esse conhecer sobre a natureza, ele pode dominar a natureza e trazer a natureza a seu favor. Então, essa assim, é uma base desse pensamento de Francis Bacon. Seguindo Francis Bacon, logo após, nós vamos ter ainda um outro grande pensador, um outro grande movimento dentro das ciências naturais, que ela vem trazer, que é o pensamento que ele vem com René Descartes. Descartes, um francês, um grande matemático, e Descartes, então, ele traz para o pensamento, para aquilo, para o conhecimento humano, para a linha de conhecimento humano, o uso da razão. Surge com Descartes e ele aprofunda bastante, então ele começa em Bacon e em Descartes ele traz o racionalismo. O racionalismo, então, vai ser assim, uma linha dentro das ciências em que ela coloca o homem no uso de sua razão. E o que o racionalismo ele traz? E o que Descartes ele traz dentro desse racionalismo? Uma separação, homem e o mundo, né? Ele separa, né, o objeto, o sujeito. Então, né, vamos dizer assim, enquanto estudiosa de algum fenômeno, né, que eu vou chamar aqui de objeto, eu preciso ver esse fenômeno sem nenhuma interferência a partir dos meus sentidos, a partir de minhas percepções. Então, a gente vê com Descartes e com o racionalismo a separação homem e mundo. É criado aqui um dualismo, né? A natureza ela precisa ser estudada como um objeto externo ao ser humano, onde a subjetividade não se mistura com o objeto de estudo. Tem consequências que trazem isso, um afastamento do ser humano com a natureza. O Descartes é famoso, né, e nós, né, todo mundo que passou por um curso superior, um curso universitário, mesmo o ensino médio, muitas vezes já traz isso, é conhecido o método preconizado por Descartes, que é o método cartesiano. O que é esse método cartesiano e de onde que ele surge? Então, eu tenho aqui, vamos dizer assim, um recorte, né? Eu separo o objeto de estudo da parte onde ele está inserida. Tanto assim que geralmente, e essa tem sido assim, geralmente é a orientação, onde que nós partimos dentro do estudo do cartesiano, com esse método cartesiano? Nós partimos desse método cartesiano, geralmente propondo uma hipótese, né? Então, eu tenho uma pergunta, a partir dessa pergunta, eu vou tentar provar. Então, e aí eu monto toda uma série de passos dentro daquilo que nós chamamos de um experimento, e, a partir desses passos, eu vou seguir meticulosamente com dados e separando esse objeto
de um meio onde esse objeto de estudo ele está inserido, e agora eu tenho apenas aqueles critérios baseados naquilo que eu quero conhecer. Então, eu separo. E, com isso, a partir dessa experiência, é um experimento controlado. E, a partir desse experimento, eu vou provar ou vou refutar aquilo que está em jogo. Então, o que acontece? E outra coisa, né, que é importante nesse método é que não está aqui em utilização os sentidos. Né? Os sentidos eles precisam ser deixados de fora, as percepções precisam ser deixadas de fora. E, então, há essa separação. Então, esse método que foi preconizado por Descartes, ele é o método que vai, então, trazer um conhecimento do mundo, um conhecimento da natureza, mas um conhecimento que ele está fragmentado. Então, e essa é uma herança, inclusive, que nós temos hoje no nosso estudo da natureza. Bom, mas aí, então esse era o meio, vamos dizer assim, científico, em que Goethe ele se vê por volta lá entre o século XVIII, né? A partir do século XVIII, e aí tem aquele surgimento das várias ciências, a física, química, matemática, biologia, várias ciências vão se despontar. Então, há uma fragmentação de um todo e surgem essas várias ciências. Bom, mas só para falar um pouco do Goethe propriamente, do ambiente, outro tipo de ambiente onde Goethe está inserido, Goethe ele tem ali no seu ambiente, vamos dizer assim, seu círculo de amizade, outros contextos, não só aquele contexto científico onde ele estava inserido, mas nós temos ali um seu círculo de amizade, pensadores e artistas, né, como Schiller, e lá pelos seus 45 anos, Goethe vai se encontrar com Schiller, e dali forma uma grande amizade. Tem uma outra amizade que ele vai fazer com Humboldt. Humboldt é Alexander von Humboldt, para nós, assim, especialmente para a América do Sul. Ele foi um grande pesquisador na área da mineralogia, da pedologia, e teve alguns estudos botânicos também, mas principalmente na área da geologia e da mineralogia, e também o seu irmão, o Wilhelm von Humboldt, que era ligado à literatura. Então, também tinha esse ambiente, vamos dizer assim, de amizade em Goethe, né? E onde ele discutia outras ideias que não só as ideias da ciência que estava nascendo e florescendo naquela época. Né? Então, essa aqui é uma imagem, ela é muito interessante, que é o encontro dos quatro, né? Lá na casa, no Jardim de Schiller, onde Goethe ele está aqui, ele se encontra aqui, Goethe, Schiller, e aqui os irmãos Humboldt. É interessante nós vermos isso dentro da biografia, como grandes homens eles se encontram. Né? Bom, mas aí, falando agora da ciência de Goethe, como que Goethe ele traz a ciência? Né? Então, Goethe ele era muito inteirado do conhecimento de sua época e da ciência, né, que surgia, a gente chama a ciência moderna, né, como nós costumamos chamar, e surgia naquela época. E baseado primeiro naquele pensamento de Bacon, né, que ele começa lá com o empirismo, né, então nós vamos conhecer a natureza e aí nós podemos dominar a natureza. E Descartes, dentro ali do racionalismo, Descartes ele traz essa visão de que
para nós fazermos e conhecermos a natureza, eu preciso, o observador, o pesquisador, precisa se separar do seu objeto de pesquisa. Né? Precisa, então, ele cria essa dualidade, homem-mundo, homem-natureza, ou seja, um afastamento do homem com a natureza. Goethe, que tinha assim, um grande entusiasmo pelo estudo das ciências naturais, ele quer conhecer, mas ele quer conhecer de uma maneira não só preocupado com aquilo que se apresenta como a forma do fenômeno, conhecer aquela espacialidade do fenômeno. Mas, para Goethe, é muito importante conhecer como os fenômenos se desenvolvem, como surge o fenômeno. Então, são perguntas. Enquanto que, em Descartes, a nossa pergunta é por quê, em Goethe, a pergunta é como. Então, aqui nós trazemos um processo, desde a sua origem e a seu desenvolvimento. E Goethe, ele traz, muito importante, essa frase que está aqui na tela, que é um dos ensaios de Goethe, quando ele coloca o experimento como mediador entre o objeto e o sujeito. Então, aqui eu já não tenho mais uma dualidade, mas nós temos o objeto, né, o fenômeno, ou seja, aquilo que está no mundo, o sujeito, quer dizer, eu, o pesquisador, o estudioso, e entre o experimento e o sujeito, entre o sujeito e o fenômeno está o experimento. E o experimento aqui, então, ele tem um papel fundamental, ele é um papel que vai além das simples experiências de medir, contar, pesar, que isso é muito comum dentro desse cartesianismo. Então, e um outro detalhe importante dentro dessa ciência de Goethe é que aqui importa, sim, os sentidos. Goethe, ele traz em seu método, em sua maneira de fazer a pesquisa, ele dá grande importância à observação, ou seja, se um fenômeno me chama a atenção, agora eu quero conhecer esse fenômeno, então eu me ponho a observar, antes de mais nada, esse fenômeno. E aqui com sentidos bem aguçados. Os sentidos, então, ele é importante. E, num outro momento, a partir do momento em que agora eu traço, né, com o fenômeno, um aprofundamento dentro das suas características de forma, as minúcias que esse fenômeno ele chega até mim através dos sentidos, eu chego a um outro momento em que agora eu posso também estar presente ali as percepções, né? O que esse fenômeno me diz, quais as relações, que relações esse fenômeno tem com o seu entorno. Então, Goethe, diferente de Descartes, a maneira que Goethe trabalha, diferente do método cartesiano, ele parte de um todo. O todo, ele contém as partes. E cada parte dentro desse todo, ele tem relações com cada parte. Então, Goethe, ele não separa o fenômeno do todo onde ele está incluído, mas ele procura entre o fenômeno que ele quer conhecer, ele procura as relações do todo, as relações do fenômeno com o todo e com as outras partes dentro do todo. E também, num determinado momento, chega ao próprio sujeito observador. Então, aqui, o modo de fazer ciência em Goethe, o modo de conhecer em Goethe, ele sai desse dualismo e agora nós temos um todo. Na verdade, eu tenho o experimento, ou fenômeno, existe ali o observador,
ou seja, o objeto e o sujeito, e entre o objeto e o sujeito existe toda uma gama de fatores, né, que o próprio observador ele traz, e esses fatores, essa conversa entre o observador e o sujeito, e agora, depois, num determinado momento, quando eu traço essas relações, pode me sair ali, então, aquela resposta. E é uma resposta, agora, não só com um pensar, aquele pensar intelectual, aquele pensar físico, que está lá em Bacon, está lá em Descartes, mas um pensar puro, um pensar onde eu, observador, eu me coloco em sintonia com o pensamento universal. Então, isso assim, é uma base para esse conhecimento de Goethe. Bom, e aí, só para a gente falar, então, em Goethe, Goethe vai, então, ele explorar, né? Ele explora o fenômeno, ele explora o mundo, ele quer o fenômeno dentro de um todo. E nesse explorar o fenômeno dentro de um todo, nós vamos observar o que Goethe ele explora dentro de um todo. Um dos pontos de Goethe, né, nesse seu estudo, é o que aqui na literatura é chamado das facetas. Né? O que é isso? É a multiplicidade. Chama a atenção, em Goethe, essa multiplicidade de fenômenos. Né? Então, nesse caso, vamos focar agora no reino vegetal. Né? Poderíamos falar de outras situações, mas agora nós vamos focar e direcionar a nossa conversa dentro do mundo vegetal. Então, essa multiplicidade de espécies, né? Porque Goethe começa a se perguntar, dentro, né, de suas experiências, Goethe ele vai experimentar, ele faz muitos experimentos. Ele não só observa passivamente, como ele também faz experimentos, ele explora. E ele começa a perceber que dentro dessa multiplicidade, esse grande número, essa diversidade de espécies no reino vegetal, existe algo que é comum a todas as plantas. Então, ele vai explorar no exercício de contemplação e buscar nessa multiplicidade aquilo que as une. Então, isso é um fundamento dentro dos estudos de Goethe. O que dentro da multiplicidade é comum a todos. Ou seja, dentro da multiplicidade existe algo que é comum e que está no início de tudo e que se manifesta de diversas formas. E daí essa multiplicidade de espécies. Bom, só que esses estudos de Goethe, é aquilo, como eu comentei antes, ele se faz dentro de um todo. Goethe não vai separar o seu objeto de estudo do todo, mas o todo ele está ali em relação com as outras partes, né, que formam esse todo. E daí é o que ele está dentro de um contexto. Né? Então, dentro desse contexto, um vegetal ele sofre influências também ambientais. Né? É sol, é vento, é chuva, é falta de chuva, é solo, por exemplo. Então, tem várias condições ambientais que vai levar também, influenciar essas manifestações dentro dessa multiplicidade. Né? E dentro dessa resposta, igual assim, um ser vegetal, um ser mineral, por exemplo. Um ser mineral, quando ele sofre a ação de alguma força externa, sofreu, por exemplo, se eu bato com um martelo em uma rocha, por exemplo, e quebro essa rocha, quebrou e ali ela vai ficar. Então, isso houve uma ação, né? Dentro do mundo inorgânico,
o ser inorgânico, ele sofre a ação. E ele sofre passivamente essa ação. E no mundo orgânico? No mundo orgânico também os organismos estão sofrendo a ação desse mundo externo, sofre ações externas. Mas como que é essa resposta? Agora sim, existe uma resposta do organismo ao mundo externo, né? E cada organismo, tanto assim, pode ser dentro, assim, conforme uma determinada espécie, ou, muitas vezes, um determinado indivíduo dessa espécie, ele vai responder de maneiras diferentes, vai responder dentro disso, vamos dizer assim, com o seu metabolismo, né, com a sua organicidade, vai responder a esses fatores, a essas forças externas. Então, por exemplo, né, citando aqui, uma mesma espécie que cresce na Mata Atlântica, por exemplo, que é um tipo de ambiente, né, com determinada condição de umidade, de sombreamento, essa mesma espécie, um outro indivíduo dessa mesma espécie que está ali numa restinga, com outro tipo de solo, recebendo vento, maior insolação, ela vai ter um aspecto diferente do outro indivíduo de sua mesma espécie. Então, a gente está falando aqui de contexto, diversidade e manifestação, mas também estamos falando de momentos. E esses momentos, né, do organismo, ele leva a respostas àquelas forças que estão atuando sobre ele. Então, eu tenho lá a planta depois que ela germinou, eu tenho né, o brotamento, vem uma folha, depois uma segunda, uma terceira, uma quarta, e essas folhas, por exemplo, né, elas podem ter formas diferentes, formas de acordo com a sua espécie, mas que também de acordo com o seu momento de desenvolvimento. E isso é muito comum, nós observamos isso muito dentro do reino vegetal, né? E então existe ali uma dinâmica. Esse também é um fator interessante, muito importante de ser considerado, porque agora nós estamos vendo aqui essa ação do tempo. Então, esse momento, quando nós falamos desse momento no processo da evolução metamórfica do ser, do organismo, nós estamos aqui incluindo a dimensão tempo. Quando nós falamos lá em Descartes, no método cartesiano, nós estamos ali com a forma e com o espaço. Agora, em Goethe, eu tenho a forma, tenho o espaço, mas eu tenho também a modificação, com as transformações que ocorrem no organismo no tempo. Então, aqui eu vou inserir a dimensão tempo. Então, Goethe, ele insere em sua modo de pesquisar, em sua maneira de estudar a natureza, também a dimensão tempo. Professora, oi. É a Márcia. A Sim. senhora sabe que sou a gestora do tempo, né? Então, temos 20 minutos pela frente. Faltando 5, falta avisar. Ah, ok. Muito obrigada. Ótimo. Boa continuação. Tá. Então, essa figura que eu coloquei aqui é só para exemplificar isso que eu falei, né? Então, são pesquisas, inclusive pesquisas, né, mais atuais, que ocorrem muitas vezes envolvendo essas questões ambientais. Então, aqui é uma pesquisa feita com a Cléia Millefort, com a lanulosa, que é a 1000 folhas, e o que ele está demonstrando aqui, e vocês podem ver, aqui eu tenho uma figura superior, uma figura inferior, né, que está mostrando onde que essas plantas, em que situação ambiental essa planta está crescendo. Então, nesse primeiro momento, eu tenho aqui essa planta crescendo numa altitude menor. E olha
em que altura ela chega. Aqui está em centímetros, 75 centímetros. Então, aqui a 1.000 metros, 75 centímetros. No segundo momento, aqui eu tenho a mesma espécie de planta, é claro que é um outro indivíduo, situado já em uma situação um pouco maior, um pouco mais alta, e que, não vou mexer aqui não, senão sai de novo, e um pouco mais alta, né, entre 1.000 e 2.000 metros, e ela chega ali a 50 centímetros. Então, e se nós vamos ver indivíduo em indivíduo, nós vamos ver quando chega lá e ultrapassa os 3.000 metros, ela chega por volta, talvez ali uns 10 centímetros. E se de novo ela é plantada em regiões mais baixas, como ela já vai alcançar alturas maiores. Então, isso é só esse slide, né, essa figura, é só para exemplificar como são feitos, e realmente são feitos estudos nesse sentido, mostrando como as condições ambientais elas alteram. É claro que aqui é um estudo dentro do contexto do cartesianismo, tanto que estamos vendo aqui os gráficos, né? Essas nossas apresentação em gráficos, ela é bem característica dentro do cartesianismo. Mas aqui nós podemos ter também o exemplo dentro daquilo que Goethe ele traz da questão do contexto e a questão também da resposta do organismo às condições ambientais. Então, a ideia aqui foi apresentar esse. Um outro exemplo aqui é dentro do guaco, né? Então, nós temos aqui são vários indivíduos, essas folhas estão representadas vários indivíduos de uma mesma espécie, mas coletadas em locais diferentes, e vocês podem ver aqui a variação nas folhas, tanto em tamanho, em forma. Então, de novo, só para exemplificar como que os organismos, ou trazer bem claro isso, que os organismos respondem a fatores externos, né, inseridos dentro daquele contexto, ele vai dar respostas a esses fatores. Bom, desde então, nas suas pesquisas, nos seus trabalhos, né, ele explora essa questão da forma, mas agora numa dinâmica. Qual a dinâmica da forma dentro dos contextos para uma mesma espécie, para um mesmo indivíduo? E aí ele vai trabalhar dentro dessas questões. Ele tem um fato importante na vida de Goethe, que é uma viagem que ele faz à Itália. Ele está na Alemanha, em determinado momento ele resolve viajar para a Itália. Então, a Itália, né, no sul da Europa, condições ambientais, topográficas, formações geológicas diferentes e uma diversidade também bem maior de vegetais. E durante todo esse caminho, o que eu estou falando aqui é o seguinte: os experimentos de Goethe eles são experimentos a longo prazo, ele passa muitos anos estudando e buscando essa unidade dentro da multiplicidade. E aí, o que Goethe ele vai percebendo? Um outro detalhe que também é importante nós lembrarmos é que Goethe ele estudou plantas anuais. O que são essas plantas anuais? São plantas que germinam, crescem e florescem dentro de um ano, né? Então, isso para que ele pudesse chegar às suas conclusões. Então, o que nós observamos? Isso aqui é uma representação, né, de uma planta de rabanete, e ele vai observar que muitas plantas, essas plantas anuais, um grande número delas, ele observa como que, à medida que ela se desenvolve, ela vai ter aqui uma modificação, né? Então, partindo aqui das folhas, e essas folhas elas vão sofrendo transformações até chegar na sua plenitude, na formação das flores, dos frutos e, de novo, as sementes. Então, ela sofre várias transformações durante esse seu percurso.
Aqui nós vemos esse pesquisador, é do professor Holdred, então ele vai trazer aqui desde aquela primeira folha, que a gente chama de folha cotiledonar, até a folha mais próxima da inflorescência, como que essas folhas vão modificando a sua forma. Agora, o interessante aqui em Goethe, e por isso que ele vai depois chamar de uma metamorfose, porque aqui, quer dizer, é algo que vai além da forma. Não é uma transformação simples, não é só uma forma e depois surgindo outras formas, né? Então, o que vai acontecer aqui? Então, daqui, essa primeira folha, que seria essa folha mais expandida aqui, corresponderia a ela tem esse formato, esse tamanho, e agora eu já passo por um outro momento, né? Não corresponde propriamente a essa, mas vamos dizer que fosse. Então, o que acontece? Dessa folha, da primeira folha, da terceira para a quarta, o que eu vejo aqui? Há um transporte de uma folha para outra, de uma forma para outra, há uma mudança de forma, mas não é uma mudança de forma pura e simples. Então, a gente pode ver, na terceira folha para a quarta folha, existe algo da quarta, a quarta folha tem algo dessa terceira, e ela vai passar, já vai ter a quinta folha, tem algo, consequentemente, também da quarta folha, e assim sucessivamente. E o outro detalhe também é como que ela vai reduzindo o tamanho até chegar próximo à inflorescência. Algo importante também da gente observar, Goethe não se importa com o momento daquela forma, mas é importante também o que está entre as formas, o momento entre as formas. Então, essa metamorfose ela é algo assim, é uma transformação, mas não é uma transformação simples apenas, mas é uma dinâmica dentro do desenvolvimento da planta. E aí eu posso encontrar numa forma anterior aquilo da subsequente, a subsequente na anterior, e elas continuam no seu processo. E Goethe vai perceber também, dentro desse estudo, que toda a planta, né, desde as primeiras folhas até o ovário, até o fruto que se formou, são folhas transformadas, né? E daí, isso ele vai tendo esse momento, e num determinado, quando ele chega já na Sicília, olha que ele desceu, ele foi estudando, observando, ele observa essa planta, e nós temos muito dela, que é o briófilo, como que o briófilo, ele, no seu processo, naquela folha, como que ele pode surgir ali várias folhas, e vai surgir folha inteira, uma planta inteira. E quando ele observa esse briófilo, nessa época que ele surge aquela ideia da planta primordial. O que é essa planta primordial? A gente pode dizer o seguinte: no mundo, vamos dizer assim, que no mundo das ideias, seria assim, acho que posso usar até melhor dizendo, seria assim o arquétipo da planta, ou seja, aquilo que Goethe buscava, que seria que estaria presente em todas as plantas, apesar da multiplicidade de formas, de manifestações, mas existia aquilo que estaria no início de todas as plantas, e ele chega a essa ideia da planta primordial. Então, quando a gente vê, né, uma folha como a do briófilo, e que desse briófilo ele surge uma planta inteira que vai chegar nessa outra planta, que ela vai florescer e formar fruto, e então essa ideia da planta primordial, que seria essa planta, essa não é propriamente, não quero dizer que o briófilo é a planta primordial, mas ela carrega esse arquétipo, e ela pode nos mostrar como que uma folha ela contém toda uma planta.
Então, daí, quando ele falava que a planta, a folha, de trás para frente e da frente para trás, ela é uma folha. Então, essa é a ideia da planta primordial, e depois ele vai escrever aquilo, uma obra, né? Um livro, onde ele vai trazer suas várias experiências e vai falar dessa planta primordial, mas ele traz o título dessa obra, que é a Metamorfose das Plantas, que é uma das principais obras de Goethe, e é uma obra básica para nós que queremos aprender sobre o goetheanismo. Na Metamorfose das Plantas, o que ela implica, o que pode ser observado ali? Polaridades. Então, lá nas polaridades, aquilo que a gente mostrou ali, de contração e expansão, de trás para frente e fazendo o inverso também, nós vamos encontrar essa contração, expansão e outras polaridades. Ele explora bastante essa questão da polaridade. A intensificação, olha como nessa figura, como que as formas vão se intensificando. Ela surge pequena, cresce, e depois as modificações que essa folha sofre, como que ela vai se intensificando até chegar no seu ápice, lá na formação da flor e do fruto. Ele fala da sucessão, né? E simultaneidade. Sucessão e simultaneidade também nós vamos observar, por exemplo, quando olhamos essa figura, que há uma sucessão, né, na forma, nessas modificações de forma, mas elas também acontecem ao mesmo tempo, a flor, né, chega na flor. E a outra questão é a questão do ritmo. Bom, aí eu vou passar um pouco mais, tá? Só para falar, não vou entrar muito em detalhe, porque por causa do tempo, é muita coisa, isso aqui é vamos dizer assim, umas noções, né? É uma introdução, né? Para falar sobre o goetheanismo, apresentar o goetheanismo. Então, Professora, Márcia, de novo. Por falar 5 minutos? 5 minutos, tá bem? Tá bom. Então, ele fala das metamorfoses regular e irregular, né? E também da metamorfose ocasional. Eu vou passar aqui porque eu quero chegar no Steiner, né? E por que no Steiner ele traz tão importante o goetheanismo? Steiner, que estudou as obras de Goethe, ele organizou as obras de Goethe, então ele viu ali em Goethe assim, como que um fio condutor dentro daquilo que ele gostaria de introduzir como a ideia do organismo. Steiner introduz essa questão do organismo em todos os campos do conhecimento. Então, nós vamos ver lá na pedagogia Waldorf, na medicina, na farmácia, e muito importante dentro da formação biográfica, né? O goetheanismo, e que é exatamente onde você vai perceber não só forma, a questão temporal e a dinâmica nas transformações. Então, ele, nos estudos de Goethe, ele tem assim esse pensamento de como a essência do conhecimento do Goethe se manifesta por toda a criação, toda a criação de Goethe em sua postura no mundo, que é essa postura que ele pretende transmitir para todos aqueles que pretendem estudar a antroposofia. Angélica, encerramos aqui? Ou tem mais uns minutinhos? Então tá. Então eu tenho a confirmação da chefe aqui, que eu vou continuar mais um pouquinho. Né? Então, eu queria realmente era chegar nisso, então, com essas noções sobre o goetheanismo, e chegar nessa postura, nisso que Steiner traz como uma postura dentro do pensamento, dentro dessa visão que nós buscamos, dentro dos vários campos na antroposofia, de trazer esse
pensamento vivo, porque o goetheanismo ele traz um pensamento vivo, não retilíneo, mas esse pensamento vivo e flexível, pensar vivo flexível. Então, ele diz também que ele descobriu nos meus pontos de vista redundaram numa teoria do conhecimento, que é a cosmovisão goetheana. Então, ele traz o goetheanismo como uma base para essa cosmovisão que ele vai introduzir em todas as áreas dentro da antroposofia. Bom, eu tinha como outra tarefa falar dos elementos. Então, vamos continuar. Também é vamos dizer assim, uma noção, né, do que seriam esses 4 elementos. Os antigos, né, isso antes desse advento da ciência moderna, antes de nós chegarmos nessa questão do do conhecimento, né, dentro do mundo dos átomos, os antigos eles tinham como a natureza formada por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Eu não vou entrar tanto em detalhe, mas é apenas trazer essa noção, num outro momento talvez possamos trazer mais. Então, esse era o conhecimento que os antigos eles traziam. Steiner, né, já nesse momento, já vive nesse momento onde a teoria atômica, né, o estudo dos elementos químicos, já não mais agora a formação da natureza e dos organismos é formada por esses 4 elementos da natureza, mas Steiner ele ressignifica essa questão dos elementos e ele traz esses elementos e na sua cosmologia dentro dessa formação nas várias etapas de evolução da Terra. Então, em cada etapa de evolução da Terra, nós temos a formação de um elemento. Então, lá no início, no antigo Saturno, estaria o ar. No antigo Sol, desculpa, estaria o fogo, né, representado pelo calor. No antigo Sol, já é formado, a partir dessa entrada da luz, nós temos a formação do ar. Na antiga Lua, fogo, ar e água. E já na Terra, já tendo fogo, tendo ar e tendo a água, há então essa solidificação e formação da Terra. E aí nós podemos rememorar ali as características, né? O que seriam esses 4 elementos e como podemos ver no mundo esses 4 elementos. Começando da Terra. O que é a Terra? A Terra traz esse elemento sólido, firme, dureza, é compacto, é densa, né? E a água, onde que está representada a água? Nesse elemento fluido. Tudo que é fluido representa a água. Então, tem a água propriamente, mas também tem ali o sangue no nosso corpo, no sangue no corpo dos animais, o combustível, o álcool, a linfa também no nosso corpo, a lágrima. Então, tudo que é fluido é a representação do elemento água na natureza. E o ar? O que é o ar? Como que está? Quem que é a representação e onde que está o ar? O ar ele tem como uma característica, uma propriedade, a elasticidade. O ar é aquele que pode ser comprimido, né, mas ele também se dilata, né? E o ar ele tem também uma propriedade que é ocupar todos os espaços. Se tem um espaço vazio, ele ocupa. Ele está aqui e a tendência dele é ir ocupando espaço, vai expandindo, expandindo e chega até os confins do universo, se nada o detém. Então, essa é uma característica do ar. E o fogo? O fogo é aquele elemento transformador. O fogo é aquele elemento que ele traz o que é vivo. Ele tem 2 características. Tem um fogo físico, que é aquele fogo que mata, que destrói, mas tem um fogo, que é um fogo que traz uma característica etérica, que é o fogo que traz vida, né? Que é esse fogo que está presente em todos os seres vivos, que ele traz ali o amadurecimento do fruto, que ele traz o calor no nosso corpo.
animicamente, aquele calor entre relações humanas. Então, esse é o elemento fogo. Só para não estender muito além, a gente teria muito mais assim que falar, mas eu gostaria, já que falar nesses elementos, nos remeter à questão dos temperamentos, que foi da aula passada, que me parece que isso, ao meu ver, é bastante importante dentro do estudo dos temperamentos, né? Então, que temperamento está ali representado o elemento fogo? Que temperamento está representado ali o elemento ar? Qual é o temperamento que traz o elemento água e qual é o temperamento que traz o elemento terra? Então, para eu não estender muito mais, mas já trazendo essa característica, né, do fogo, né, o fogo transformador, o fogo que destrói, mas é também um fogo que ele traz o novo. O ar, que é comprimido, mas ele se dilata e tem uma tendência a ocupar todos os espaços. A água é esse elemento fluido, né? E que está aí muito assim de acordo com aquilo que é vivo. E a terra, que é esse elemento mais pesado, mais denso. Então, essa pergunta, então, eu deixo onde que estão nos temperamentos os 4 elementos. Aí eu vou encerrar por aqui, para nós não nos estendermos mais. Então, como eu disse, são noções, tá? Tanto na parte do goetheanismo, como falando dos elementos, são noções para, num futuro, poder nos aprofundar mais. Ok? Passando para a Márcia. Professora Rita, super obrigada por esse momento. Para quem está vindo pela primeira vez nos nossos, nas nossas aulas, agora há um momento de cerca de 20 minutos dedicado a perguntas, a esclarecimentos, a tirar dúvidas, e isso é feito via chat. Então, quem quiser já registrar as suas perguntas, a gente tenta agrupar e passa para a professora Rita para ela responder. Então, a partir de agora, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, registre, que aí fica mais fácil. Doutora Angélica, enquanto as perguntas são registradas, há 2 perguntas feitas sobre a aula em si, que é se esses slides serão disponibilizados, onde, se forem, onde serão, e se a aula está sendo gravada. Então, se a senhora pudesse esclarecer essas dúvidas. Então, essa aula está sendo gravada. Os slides que foram apresentados pela professora Rita estarão presentes nessa aula gravada. Então, estarão disponibilizados para quem tiver interesse, fizeram contatos, né, com a Luciene, solicita para a Luciene que ela estará encaminhando essas aulas gravadas da professora Rita. Ok. Tá? Bem, tem algumas perguntas já no chat que você poderia passar para a professora Rita. Exato. Então, uma das perguntas. Eu vou fazer 2 seguidas, que a senhora pode também, se quiser, responder contemplando as 2 perguntas. Sobre as etapas da observação fenomenológica, qual a diferença entre juízo intuitivo e experiência da evidência? A outra pergunta, posso entender o pensar dedutivo de Goethe como o pensar do coração de Steiner? Há diferença ou não? Por enquanto, essas 2, e aí, após elas, já tem outras, ok? Pode repetir a primeira? Posso, sim. Sobre as etapas da observação fenomenológica, qual a diferença entre juízo intuitivo e experiência da evidência? Tá. Bom, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas vou tentar responder conforme eu entendi. As etapas da experiência, né? Exato. As etapas da experiência em Goethe, Sim. não é isso?
Tá. Então, eu gosto de trazer as etapas, porque tem vários trabalhos publicados e fala-se de vários momentos dentro da observação goetheanística, né? Alguns trazem 4 etapas, ou 4 momentos, outros trazem 5 momentos. Eu gosto, sim, de trazer, eu me baseio para simplificar essa questão, observar, intelectualizar e intuir, né? O que seria observar? Isso vem lá de Aristóteles, tá? Isso vem lá de Aristóteles. O observar está tendo um eco, Márcia. Ah, tá, desculpa. Acabei de colocar no mudo aqui, professora. Tá me ouvindo? O meu tá ligado? Agora sim. Tá. Estamos lhe ouvindo bem, pode continuar. Tá, ok. Então, o observar é aquele primeiro momento, onde eu me coloco de frente ao fenômeno e tenho essa observação sem procurar dar essa resposta imediata, né? Eu me coloco nessa observação em que eu procuro trazer uma imagem mais próxima e fiel desse organismo, desse fenômeno que está sendo observado. Num segundo momento, que é aquele que nós estamos falando do intelectualizar, é onde entra essa questão que aí o Goethe ele fala da importância dos sentidos e da percepção. O sentido está desde o início, mas das percepções, porque a percepção é algo diferente daquilo que chega no meu sentido. As percepções traz vivências, traz conceitos, né? Então, a gente pode, vamos dizer assim, onde eu traço relações do fenômeno com aquele todo, com outros fenômenos e dentro de um todo, e também comigo. Então, eu traço essa relação. Então, aqui eu tenho um diálogo com o fenômeno. E a partir desse diálogo, né, é como se houvesse realmente esse diálogo ele forma. E é muito interessante que quanto mais próximo eu trago a imagem, muitas vezes essa imagem que me conta aquelas respostas que eu estou procurando, inclusive em momentos que eu estou, inclusive, distanciada do fenômeno. Então, e a partir desse diálogo, dessa descrição, de trazer vivências, conceitos, né, ou é o que ele chama de intelectualizar. Lá, nesse momento, simplificando, é o intelectualizar. Então, aqui eu tenho as perguntas, me surgem perguntas, que, a partir do momento, ele é contemplativo, mas é uma contemplação ativa. É interessante a palavra contemplação, ação. Então, tem uma ação dentro dessa vivência com o fenômeno. E daí, em momentos, né, eu posso, inclusive, estar não diante do fenômeno, mas se isso é feito com bastante atenção, as perguntas, as respostas surgem ideias. E muitas vezes é a própria imagem que responde. Eu posso como que ver o fenômeno acontecer e me trazer respostas. Eu não sei se eu respondi, se era dentro disso que foi a pergunta e se foi completa nesse sentido. Então, me desculpe se não foi, mas esses 3 momentos são momentos dentro da experiência do Goethe. E aí, esse intelectualizar pode estar muito repartir, né? Mas esses 3 momentos são momentos que me trazem, se eu sigo esses passos, eles me trazem realmente essa noção daquela experiência do fenômeno, o conhecimento. E aí não é um conhecimento simples, é aquilo que a gente vai falar, é a cognição. O trabalho de Goethe, né, os passos que Goethe ele faz, ele não fez com essa intenção, ele queria conhecer. Mas, se nós seguimos esses trabalhos e esses passos, o conhecimento não é um conhecimento simples, mas é a cognição, é aquele conhecimento que pode nos levar a um passo superior do conhecimento simples no mundo físico, no mundo da matéria. Né? E em Goethe, o que esse trabalho de Goethe ele quer mostrar?
que eu tenho no mundo natural, na natureza, é manifestação. O mundo físico, ele traz manifestações do mundo espiritual. Eu não sei se eu respondi, mas eu espero que, de alguma forma, possa encontrar lá quem fez a pergunta. E a questão... Sim. Não, fica bom. Nós temos mais 3 perguntas. Mas... Tá. E só com relação ao coração, sim. E eu vejo assim, que em Goethe ele traz não só o coração, mas ele tem também o pensar. Só que é um pensar flexível, um pensar dinâmico, um pensar que ele não está endurecido. E esse pensar também ele nos leva ao coração. Em Goethe, nós unimos o pensar e o coração. Né? Então, essa é a minha visão dentro do conhecimento. Sim, Márcia. Professora, uma nova pergunta. Poderia falar sobre a dinâmica da metamorfose na biografia humana e que iniciativas pode-se adotar para propiciar na própria biografia esse movimento qualitativo? Se é que se pode chamar assim? Tá. Eu não vou responder propriamente dentro da biografia, dos estudos da biografia, né? Isso aí eu acho que em outros momentos, talvez os profissionais ligados ou a doutora Angélica pode trazer, mas o que eu posso trazer é o seguinte, que é importante, dentro de qualquer campo do conhecimento, o estudo das metamorfoses. Por exemplo, do que eu aprendi um pouquinho, né, nesse convívio, por exemplo, nós temos dentro do desenvolvimento humano aquele desenvolvimento regular que segue, mas há momentos em que eu faço um retorno, né, e deixo de ter aquele movimento que segue para frente, aquela dinâmica para frente, mas às vezes eu estaciono, retorno, mas isso assim eu prefiro assim deixar para as pessoas que são ligadas mais profundamente ao estudo da biografia. Mas eu entendo que esses estudos do goetheanismo, eles podem ser vistos, sim, dentro do estudo da biografia humana. Como eu disse, em todo o campo do conhecimento humano, ali está o goetheanismo. O goetheanismo é importante. Sim. Muito obrigada, professora. Uma nova pergunta. Gostaria que falasse sobre a diferença entre o experimento e o fenômeno, ou se um faz parte do outro. Então, o fenômeno, né, como ele é trazido aqui, vamos dizer assim, nós estamos num mundo repleto de fenômenos, né? Então, assim, uma flor, um desabrochar, um animal, um livro, uma cadeira, tudo são fenômenos. Quer dizer, o fenômeno é aquilo que está no mundo, é a manifestação no mundo, é a manifestação no mundo sensório, quer dizer, esse mundo em que eu estou aqui incluída. Esse é aquilo que a gente fala da manifestação. A experiência, eu preciso me confrontar com o fenômeno, estar presente diante do fenômeno. A partir do momento em que eu estou diante de um fenômeno, por si só já é uma experiência. O próprio fenômeno é a teoria em si. Então, Goethe ele traz isso, né? O próprio fenômeno, ele não cria teorias. O fenômeno ele já é a explicação dele próprio em si. Então, o eu estar diante de um fenômeno é a que eu já tenho uma experiência. Mas eu posso também produzir experiências. Aconselho que vocês façam experiências. Durante a pandemia, por exemplo. Né? Colocar lá sua plantinha, seu feijãozinho, isso também é experiência. Mas ele traz também como experiência o meu confrontar diante do fenômeno. Professora, temos mais perguntas. Uma delas diz, são 4 os elementos. Qual a relação com frio, úmido, seco e quente? Quais as consequências desses na origem dos elementos segundo a ciência espiritual? Posso já fazer a segunda? Pode. A segunda poderia, por favor, citar pelo menos uma obra científica de Goethe em que essa noção de etapas ou passos de observação fenomenológica são apresentadas pelo autor? Então, eu vou fazer a segunda, responder primeiro a segunda. Goethe não escreveu as etapas, nem Steiner.
né? Tudo isso que nós encontramos vamos dizer assim, na bibliografia que fala dessas etapas, são etapas de estudiosos que vão, a partir do seu entendimento, escrever essas etapas. Por esse motivo mesmo que eu gosto de me remeter lá a Aristóteles e falar: observar, intelectualizar, intuir ou idear, né? Exatamente porque aqui ele traz todas essas etapas. Então, assim, não existe isso em Goethe. Existem outros estudiosos, que eu estou me lembrando aqui rapidamente, assim, só para falar alguém que eu me lembrei agora, o Dr. Ricardo Gelman, por exemplo, ele fala dessas etapas. Tem outros estudiosos que agora me fogem, mas me foge. Mas, olha, hoje assim, o Google traz, se colocar ali, goetheanismo, vai surgir várias obras e nesses autores vai encontrar essas etapas. Goethe não falou das etapas. Como eu disse, Goethe ele não teorizou. Goethe ele fez, ele construiu uma obra imensa dentro de um trabalho, deixou muita obra das suas experiências e ele escreveu, ele descreveu suas experiências, ele escreveu muito, desenhou muito, pintou muito. Então, ele era um artista, né? Goethe ele faz isso, ele traz a arte e a ciência junto com esse pensamento filosófico, inclusive. Mas acho que está respondido. Mas se entrar ali, que eu me lembro, Ricardo Gelman, tá? Mas tem outros. Faltou aquela resposta dos elementos. Ah, tá. A relação dos elementos, né, com quente, úmido, frio e calor. Então, o que a gente tem dos elementos? Dentro dessa sabedoria antiga, né, que ela foi passando, então eu tinha ali os elementos, né, terra, água, ar e fogo, como tem um nome que ele dá, manifestações primárias, me parece, que é esse que é o nome. Deixa eu procurar aqui essas manifestações primárias e essas manifestações primárias, terra, água, ar e fogo, ele tinha aquilo que os acompanhava, que são qualidades primárias, e ali vem as qualidades secundárias, que são as qualidades que acompanham esses elementos. Então, por exemplo, quando eu tenho ali, a gente pode, eu vou voltar lá naquele slide, pode ser? Eu vou voltar aqui, só para... Não, desculpa. Só para a pessoa que perguntou, a gente poder trazer isso. Só um minuto. Tentar ser... Eu sei que a gente já estourou muito esse tempo, né? Então, só para a pessoa ver aqui. Então, eu tenho ali os elementos água. Isso aqui é uma representação, e não é uma representação qualquer. Ela é baseada em conhecimento, tá? Em conhecimento antigo, vem lá desde Alexandre. Então, vem esse conhecimento, e daí é formada essa cruz dupla, né? São duas cruzes em ortogonal. Frio, quente, ou água, terra, ar e fogo. Então, quando eu tenho ali água e terra, tanto a água quanto a terra, ela tem essas qualidades do frio, né? Água e ar, ela traz essas qualidades úmido. Quando eu tenho o ar e o fogo, essa qualidade secundária quente. E entre fogo e a terra, eu tenho ali a qualidade seco. Então, eu tenho aqui as qualidades primárias, que são os elementos, e as qualidades secundárias, que são, vamos dizer assim, aquilo que eu posso perceber na água, questão do frio, terra, frio. Vocês já tentaram acender um fogão a lenha sem tirar a cinza desse fogão? Vai ser difícil acender. Por quê? Porque ali na cinza eu tenho essa qualidade de ser terra, do elemento terra. E enquanto elemento terra, ela é fria, né? A água,
a água, se você colocar a água dentro de um pedacinho de papel, fazer tipo uma panelinha de papel, uma experiência muito boa que a gente faz, criança adora isso, e colocar água ali dentro e põe fogo embaixo, o papel não queima, porque a água ela é fria. E esse é um dos motivos, porque e a água assim, ela é vamos dizer assim, um condicionador de ambiente, né? Ela refresca o ambiente. Então, se eu estou perto de uma floresta que tem muita água, essa floresta ali eu estou num ambiente frio, mais fresco. Se eu estou num ambiente que não tem arborização nenhuma, ele está muito quente. A tendência a ser mais quente é maior, porque ali eu estou num ambiente mais seco. E o seco, ele traz calor, enquanto que a água, né, ela está mais próxima do frio, assim como a terra também. E a terra, então, ela tem como qualidades ser fria e seca. A água tem como qualidades frio e a umidade. O ar tem como qualidades a umidade e o quente, o calor. E o fogo tem como qualidades o quente e o seco. Não sei se desfaz dessa maneira como eu apresentei, mas assim, falando de qualidades dos elementos. Muito obrigada, professora. Temos só mais uma pergunta. Já passamos um pouquinho do tempo, mas com certeza temos tempo para isso. Eu espero que tenha lido todas as perguntas. Se alguém, por acaso, fez uma pergunta e eu aqui, são muitas as coisas que estão sendo postadas, muitos agradecimentos à senhora, enfim, a tudo. Por favor, não foi de propósito, refaça. Mas a última pergunta aqui que eu anotei desafiadora é: pode definir Goethe em 3 palavras? É difícil mesmo, né? Bom, Goethe, um ser humano amoroso. Acho que a palavra para Goethe, amoroso. Um homem amoroso. Eu acho que dá para pensar o que é que ele traz, por que essa amorosidade, né? É trazer para o nosso mundo e para a nossa perspectiva enquanto ser humano e de continuidade. Isso era algo que eu queria ter falado e passou. Da gente poder perceber em Goethe, na ciência de Goethe, como ele traz a sua ciência, a questão para o futuro. Nós não ficamos parados no tempo, na matéria, mas Goethe traz com a ciência para o futuro. Steiner fala do conhecimento, né, do pensar amoroso. Então, por isso eu digo, Goethe, um homem amoroso. Puxa, não podia ter um final mais bonito, mais profundo que esse. Bom, nós atingimos o nosso tempo destinado às perguntas. Agradecemos a todos que colocaram suas perguntas. E, doutora Angélica, a senhora está com a palavra para o encerramento final. Bem, eu gostaria muito de agradecer à professora Rita por essa oportunidade que ela está nos oferecendo sobre esse tema, sobre essa personalidade que é Goethe, uma grande personalidade, e sobre esse estudo do goetheanismo. Muito obrigada, professora, por toda a sua contribuição que você nos ofereceu. E gostaria de convidar vocês, a todos os participantes, que nós vamos continuar com nossas atividades. Teremos apresentações de biografias de grande personalidade como Rudolf Steiner, doutora Rita Wegman, Karl Koenig e a biografia de Goethe. Então, vocês ficam atentos, né, à mídia social da escola, às nossas postagens, que em breve nós estaremos fazendo essas atividades online abertas para todos vocês. Muito obrigada à comissão do Grupo 7, que deu essa oportunidade para a gente de organizar, a toda a equipe da escola e a nossa querida professora Rita. Peço a todos que vocês possam abrir o microfone de vocês
o vídeo para a gente poder se despedir e dar boa noite. Acho que a professora quer falar alguma coisa. Eu que quero agradecer a presença de todos e todo o carinho de vocês. Eu que agradeço poder estar aqui e ter um momento para falar esse assunto, porque nós não falamos isso em todo lugar, né? Obrigada, então, esse é o momento. Oi, Lili.